Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vocês já viram alguns presidiários dando testemunho, não é? Ex-bandido, ex-homossexual, ex-prostituta, e muita gente fica assim indagando, não é? E um ex-padre, eu nunca vi, nunca tive assim o prazer de ver o testemunho de um ex-padre. E hoje nós estamos aqui com o pastor Bernardo Espíndola, pastor presidente da primeira igreja batista ali no Parque dos Coqueiros, em Natal. Então nós temos esse prazer de estarmos com ele. Nós fomos ali no seminário teológico da Igreja Batista, pudemos chegar ali, fomos bem recepcionados por ele, e nós estamos trazendo aqui, não é, o pastor Bernardo Espíndola, um ex-sacerdote católico, para que assim ele testifique da grandeza de Deus na sua vida, contando como foi o seu encontro com Jesus. Pastor Bernardo. Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Deus age assim, Deus é assim, porque o seu poder é infinito para todos nós, é infinito para o ser humano. Não importa a condição que ele esteja, não importa onde ele esteja, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai aonde o homem está, não importando a condição dele, e arranca ele da onde ele está, para que ele se torne uma pessoa útil, para que ele se torne uma pessoa produtiva, para que ele se torne uma pessoa espiritual, para o uso do céu, para o uso do Senhor, para a transformação de alma. Foi assim que aconteceu comigo. E a palavra de Deus em Isaías 43:11 diz: o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso é uma promessa para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam. O Senhor Jesus se faz assim para que o homem possa reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e que Ele pode transformar o homem por dentro e por fora. Às vezes nós pensamos no decorrer da nossa vida que estamos certos no que fazemos, que estamos certos no que seguimos, que estamos certos naquela formação que escolhemos, que estamos certos naquele emprego que estamos, mas às vezes não é assim para Deus. Ele tem planos infinitos, tem propósitos de transformação, de libertação em coisas muito melhores para cada um de nós. Eu pensava que estava certo. Desde pequeno eu tinha assim uma vocação muito grande de ser sacerdote, de estar celebrando missas, de estar ali conduzindo um povo, de estar tendo aquela formação que todo sacerdote tem, e isso era desde pequeno. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui para um seminário católico. Minha família nordestina, eu também sou nordestino, tinha um desejo muito grande que eu fosse um sacerdote católico. Eu morava em Parnaíba, no Piauí, e ali fui para um seminário dos capuchinhos, e fiquei um certo tempo lá, ali estudando, me aprimorando nos estudos, para que um dia eu fosse ordenado sacerdote católico, e assim completasse o desejo do meu coração de me tornar um sacerdote, que era a vocação que estava no meu coração. 17 anos, deixei o seminário e fui embora para Brasília, abandonei o seminário. Mas eu me lembro algo que ficou guardado no meu coração, depois que eu deixei o seminário. Foi quando eu fui limpar uma biblioteca, eu tinha de 13 para 14 anos, e me deparei pela primeira vez com um exemplar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nunca tinha visto uma Bíblia. E ali abri em Êxodo capítulo 20, versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 6, quando a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não adorarás, e nem a ela se curvarás. Então, meus irmãos, quando eu li esta palavra, ficou guardado no meu coração. E eu me lembro que naquela dúvida dessa situação, eu fui até um dos meus superiores, e quando cheguei até ele, perguntei: e aqui, Frei Marcelo, como é que fica essa situação, se a Bíblia está dizendo, e como está vivendo a igreja agora? E ele me disse assim: não, isso é coisa dos hereges, é coisa de crente, é coisa daqueles que são contra a nossa igreja, que é contra os padres, que é contra o Papa, que é contra Maria, e que é contra as imagens. Mas eu disse a ele: não, mas o povo está se curvando, o povo está adorando,
em vez de adorar a Deus, que é o dono da vida. Disse, mas nós não mandamos o povo fazer isso. Bom, aquilo ficou gravado na minha mente, e depois, com 20 e poucos anos, eu voltei para o seminário em Brasília, já morando em Brasília, porque eu queria ser padre um dia. E ali nos meus estudos, meus amados, meus queridos, eu comecei a fazer algumas indagações. E uma dessas indagações era a questão da adoração. Nós adoramos um Deus vivo ou adoramos deuses? Essa era a minha pergunta. Mas por que não ir a Deus diretamente, em vez de ir a deuses, a coisas feitas por mão de homens, como algo que venha facilitar a adoração? Quando eu olhei para a Bíblia, eu vi que essa questão de coisas que o homem faz para facilitar a adoração é uma corrupção à verdadeira adoração, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então isso me perturbava. Por que não adorar diretamente a Deus? Por que não ir diretamente a Deus, em vez de ir a Maria, em vez de ir por imagens ou outras coisas? Uma outra coisa que me perturbava também era a questão do perdão dos pecados. Depois de ordenado padre, eu me lembro que eu fazia a confissão auricular, aquela confissão de pé de ouvido, dava a absolvição, isso na sexta-feira. Quando dava no sábado, a pessoa voltava e dizia, padre, fiz a mesma coisa, não aguentei. Então eu me perguntava, que perdão é este? Que não leva a pessoa a uma vida de transformação, a uma vida de libertação, a uma vida de santificação, a uma vida de arrependimento, a uma vida com Deus. Isso eu indagava constantemente. Uma outra coisa também que me perturbava era a questão da salvação. Será que eu estou salvo? Será que eu tenho a salvação? Isso me perturbava também. Do jeito que eu estou levando a minha vida, será que eu estou certo? Será que eu estou correto? Isso me perturbava também. Mas aí, quando eu fui para a Bíblia, eu vi que a salvação está em Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro salvador. A Bíblia nos fala assim. E aí, meus queridos, eu pude compreender que o homem só pode ter a salvação em Cristo Jesus. Ele não pode ter a salvação nas obras, porque a Bíblia diz que não é pelas obras para que o homem não se glorie, é pela graça de Deus. Então é pela graça de Deus que o homem pode ser salvo. Aí eu me perguntava, e o tempo de vida que nós temos aqui, qual é a finalidade dessa vida? Quando olhamos para a Bíblia diz que Deus tem propósito para a vida de todo homem, tem propósito para mim, tem propósito para você, não importa a vida que você está levando, mas Ele tem propósito de vida nova, de vida de transformação, de vida de libertação, de vida eterna com Jesus, que é o Filho enviado que morreu na cruz por mim e por você. Então eu comecei a pensar em todas estas coisas, e aí, meus queridos, eu comecei a ler a Bíblia. Ah, mas o padre não lê a Bíblia? No seminário católico, o estudo da Bíblia é uma visão panorâmica histórica e não uma visão panorâmica espiritual. O padre não tem a finalidade de dar estudo bíblico nas casas, de levar uma pessoa a ler a Bíblia, a viver a Bíblia e a viver uma vida de transformação, porque isso não é a finalidade principal da igreja, não é a questão da salvação. Então isso também me perturbava. Uma outra coisa também que me perturbava, qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa? Eu nasci numa religião católica, e sempre ouvi que era a única igreja certa. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que a igreja certa é uma igreja de pessoas arrependidas, de pessoas convertidas, de pessoas que têm uma vida nova e que não aceitam a vida do mundo, a vida de transformação, de libertação e, acima de tudo, uma vida de santificação. É isso que realmente. E quando a pessoa tem uma vida assim, ele pode dizer que está agrupado numa igreja que pertence ao Senhor Jesus, porque o fundamento principal é a palavra de Deus. O fundamento principal está aqui, a regra de fé para todo aquele que crê. Então o tempo foi passando, e um dia eu fui desafiado a assumir uma paróquia
numa cidade próxima a Brasília, chamada Padre Bernardo, que tinha o mesmo nome que eu. Qual era a finalidade do Padre Bernardo ir para a cidade de Padre Bernardo? A finalidade era combater os crentes que estavam lá, ganhando os católicos cada vez mais para as suas igrejolas, como o bispo dizia. E o padre que estava lá não tinha as 3 condições que o padre tem que ter. O padre tem que ser construtor, o padre tem que ser arrebanhador e o padre tem que ser ganhador. Se ele não tiver essas condições, ele vai ser afastado cada vez mais da cidade do interior e vai ficar lá, porque ele não tem esse ímpeto de se enquadrar dentro desses 3 parâmetros que é exigido pela igreja. Então eu fui desafiado, não queria ir. Era uma cidade perigosa, ali no entorno de Brasília, já no estado de Goiás. E eu aceitei o desafio, botei um 38 no bolso da batina, um revólver 38 marca Tauro, Bulldog, 6 tiros, que agora a Tauro só fabrica com 5, mas eu tinha um de 6 tiros, pequenininho, aquele que cabe na mão. Botei no bolso, uma Bíblia na mão e saí visitando de casa em casa aquelas pessoas. Perguntava, por que você deixou a fé católica? E as pessoas diziam, deixei porque o crente veio aqui, pregou para mim, eu ouvi a verdade, e aí fui liberto e passei a ser um crente em Jesus Cristo. Eu digo, volte para a sua igreja de origem, porque você nasceu católico e vai morrer católico. Eu atacava a tradição, eu atacava a questão da religião, da tradição do pai, da mãe, do vovô, da vovó. Não é isso que leva você para o céu, não é isso que lhe dá a salvação, não é isso que faz você viver uma vida de santificação. O que faz você viver uma vida de santificação e de salvação é Jesus Cristo, é a palavra de Deus que pode te levar para um patamar espiritual diferente do mundo, diferente dessas coisas que acontecem no mundo. E foi isso que aconteceu comigo. E eu comecei a ler a Bíblia para combater os crentes. E aí comecei a ler um versículo, e decorava versículos da Bíblia, porque eu dizia, quando o crente vier com um versículo, eu vou com 10 para ele. E aí eu vou combater eles dentro da Bíblia, porque o crente conhece mais a Bíblia do que os católicos. E comecei lá, naquela cidade. E eu me lembro, meus irmãos, que quando eu chegava na casa, meus queridos, para visitar aquelas pessoas, eu perguntava por que eles deixaram a fé católica. O que os crentes estavam dando para ele? E eu dizia, lá tem dízimo, lá tem oferta. Tem? Eles só querem tomar o seu dinheiro. Todo crente é ladrão, eu falava assim. Mas eu falava isso porque não conhecia a palavra de Deus, porque não conhecia a verdade, porque não conhecia Jesus, porque eu não tinha salvação em Jesus. Por isso, eu era um homem natural, não era um homem espiritual que entendia as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus só são entendidas espiritualmente. E era assim que estava acontecendo comigo. Aí eu dizia, tome cuidado. Quando eu era mulher, eu dizia assim, tome cuidado, porque toda mulher que vai para a igreja de crente tem que dormir a primeira noite com o pastor. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Eu fazia isso para atacar os crentes pelo lado da mentira, pelo lado da inverdade. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E era isso que eu estava precisando na minha vida. Pois bem, meus queridos, eu fiquei ali, mas eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era padre. Eu andava de batina e um certo dia, numa certa rua, eu encontrei uma senhora. E quando eu dei boa tarde para ela, ela olhou para mim e disse, o sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei assustado com aquilo, porque eu não entendia isso. E ali eu disse, essa mulher está doida, porque Jesus já morreu há 2000 anos atrás, e ela fica clamando no sangue dele agora, que ainda não tem nenhum valor para o que ela está falando. Eu entendi assim. Fui para a casa paroquial pensando, mas eu me lembro que aquilo me chamou a atenção, me levou a ler mais a Bíblia. E ali, meus queridos, naquela cidade, eu celebrava a missa às 18 horas. Às 18h30 terminava a missa, e ouvi o culto dos crentes através do alto-falante, daquela boca de ferro que as igrejas do interior têm. Aprendi muitos corinhos, aprendi muitas coisas, mas naquela cidade eu estava incomodando os crentes ali. Saí daquela cidade, fui para a Planaltina de Goiás, conhecido como Brasilinha, também no entorno de Brasília. Assumi ali a paróquia de São Francisco de Assis. Tem lá um templo muito bonito, construído. E eu me lembro, meus irmãos, que ali, em vez de eu atacar os crentes, eu passei a visitar os crentes. E eu fui na Sociedade Bíblica, consegui 5.000 folhetos com mensagens bíblicas.
comecei a distribuir dentro da igreja aquela mensagem, porque eu já estava num processo de transformação, lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, vendo que a minha vida estava errada e que eu estava no lugar errado. E sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, quando eu comecei a distribuir esses folhetos, levantou uma senhora lá no meio e disse: padre, o senhor está virando crente, porque distribuindo esses folhetos dentro da igreja católica, isso é coisa de crente. Eu digo: não, não é assim. Mas eu me lembro, meus irmãos, que o tempo foi passando e eu ali naquela cidade aboli a missa do último domingo do mês e coloquei ali o encontro com Jesus. Ali a gente cantava os corinhos que eu aprendi, as coisas que eu conheci, ele mandava o povo levantar as mãos para cima e nós ali cantávamos e louvávamos a Deus. O tempo foi passando e eu lendo a Bíblia, eu comecei a ler um capítulo da Bíblia por dia, já estava lendo 50 capítulos da Bíblia. Foi aí que eu comecei a conhecer o Jesus que a Bíblia fala, o Jesus que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar, que pode levar o homem à vida eterna através dele. E aí, meus irmãos, eu recebi um convite da Assembleia de Deus para ir visitar aquela igreja, convite dado pela Sociedade de Senhoras. E eu fui àquela igreja, meus irmãos, me tremi todo, porque eu não conhecia, eu não entendia aquelas coisas ali. O povo gritava, o povo glorificava, e para aumentar esse medo, o pastor me colocou lá na frente junto com os obreiros. E eu me lembro, meus irmãos, que foi assim uma coisa terrível, porque naquele momento o pastor me deu uma oportunidade, e eu fiquei com medo e fui à frente, e cheguei na frente sem entender. Eu digo: eu vou fazer igual eles faziam. Cheguei na frente e disse: eu salvo da amada igreja na paz do Senhor. Quando eu disse isso, a igreja pegou fogo. O povo começou a glorificar. Um padre chegar numa igreja evangélica e falar uma coisa dessa. Quando os irmãos pararam, eu disse: eu também creio no batismo com o Espírito Santo. Para que eu falei isso? Aí de repente, meus irmãos, alguém, um irmão lá pelo meio, disse: queima ele com fogo, Jesus. E o outro gritou: queima, 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 queima. E eu fiquei com medo, pensei que era alguém com uma tocha de fogo que vinha me queimar. Eu fiquei assombrado com aquilo lá na frente. Mas as coisas passaram, Deus me abençoou. Eu continuei lendo a Bíblia e estudando a Bíblia, mas eu tinha medo de deixar a batina, eu tinha medo de abandonar a igreja, porque lá eu tinha dinheiro, lá eu tinha casa boa, eu tinha carro do ano, tinha posição, e era muito conhecido na cidade e muito conhecido naquela região. Mas sabe o que acontece, irmãos? O diabo tinha colocado na minha cabeça essas questões do dinheiro, da família. Minha mãe nordestina daquela católica pé roxo, e eu dizia para minha mãe que tinha deixado a batina para ser crente seria a maior derrota da vida dela, e eu preferia obedecer a minha mãe do que obedecer a palavra de Deus que eu estava lendo e conhecendo, e do que obedecer a Jesus Cristo. Mas um dia não aguentei, e um dia botei a batina e fui a uma igreja batista em Brasília, segunda igreja batista do Plano Piloto, assisti o culto. No meio da pregação, quando o pastor estava pregando, Deus me tocou naquele momento. Depois de muitas lutas, depois de passar muitas noites desacordados, pensando se eu estava certo, se eu estava errado, se eu estava na igreja certa, qual era a igreja certa, se a Bíblia estava correta, todas as coisas eu me perguntava. Mas Deus já havia falado no meu coração que eu tinha que mudar de vida, que eu tinha que abandonar aquela vida. E aí sabe o que aconteceu? Quando o pastor começou a fazer o apelo, eu fui à frente e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Naquele dia eu tirei a batina para honra e glória do meu Jesus. E toda a igreja cantou aquele corinho arrebatado fogo. E ali, meus irmãos, eu passei a viver, a partir daquele dia, uma vida de crente. Foi uma luta tremenda, porque recebi muitos telefonemas de perseguição, pessoas me ligando, dizendo que ia dar um tiro na minha cabeça, porque eu era um covarde, um traidor, que eu havia traído a igreja, que eu havia traído o bispo. Depois, 2 dias depois, eu peguei o meu carro e fui à casa da minha mãe. Eu digo: agora eu vou enfrentar a fé da minha mãe. Cheguei lá, todo alegre, glorificando a Deus. Minha mãe disse: menino, o que aconteceu contigo? Disse: passei para a lei dos crentes. Minha mãe disse: cruz, credo, Ave Maria. Meu Deus, tu fez isso, que desgraça é essa, menino?
passar para a lei dos crentes. Passei, deixei de ser padre, deixei a batina, deixei dinheiro, deixei tudo, porque agora eu sou de Jesus. E ela disse assim: olha, você para mim agora é como um filho que não existe, é como um braço que eu cortei e enterrei. Não quero que você venha mais na minha casa, não quero que você venha aqui, porque você não é mais meu filho, você está deserdado. Foi a palavra que ela me falou. Eu disse: minha mãe, pois eu vou vir, eu vou pregar o evangelho para a senhora, e aonde eu for vou pedir oração pela senhora, porque o Deus que me salvou vai lhe salvar também. Ela disse: bota essa boca de praga para lá, porque eu nunca vou ser crente, nunca vou ser herege, nunca vou participar dessa coja. Ela falou assim. Mas eu disse: Deus tem um plano na sua vida, não importa a vida que a senhora está levando, Deus vai lhe salvar. Aos meus olhos, minha mãe nunca ia se decidir. Eu comecei a orar pela minha mãe, eu comecei a ligar para ela, eu ia lá pregar para ela. 6 meses depois, minha mãe estava se decidindo ao lado de Jesus, se entregando a ela, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje todos são crentes em Jesus Cristo, porque hoje nós temos uma vida diferente. Isso também pode acontecer com você. Às vezes o que você está fazendo, você pensa que está certo, mas se não estiver dentro do plano de Deus, você não está certo. Às vezes a igreja que você está, você pensa que está certo, porque você está levando uma vida sem compromisso, uma vida sem o Espírito de Deus, sem a palavra de Deus, uma vida que não mostra a diferença, uma vida que não é uma vida de integridade, de um caráter transformado, porque você não foi transformado por dentro, e o seu exterior reflete o que você tem por dentro, porque você ainda não entregou a sua alma e a sua vida a Jesus Cristo. E é por isso que tantas coisas que você tenta fazer e que você faz não dá certo, porque a sua vida não tem um controle do poder de Deus, da palavra de Deus, das bênçãos de Deus. É por isso que você precisa mudar. E a mudança só pode acontecer quando acontece 2 coisas na vida dela. Primeiro, o arrependimento. Ele precisa conhecer que está errado, que a vida que ele está levando não é correta. Segundo, ele precisa se converter, deixar de praticar, deixar de andar errado, deixar de fazer as coisas erradas, para a partir desse momento ter uma vida com Deus. Tudo isso pode acontecer na sua vida. Se você quiser, se você abrir o seu coração, você vai entender que Deus tem algo melhor para você. Certamente, quando nós conhecemos o poder de Deus, a nossa vida é diferente. Eu não me arrependo de ter sido padre, mas se eu fosse escolher, eu jamais queria ser padre, porque eu conheço a vida lá por dentro e por fora. Mas quando eu conheci a verdade, eu deixei de ser padre para ser de Jesus. E é isso que você precisa fazer. Amém?